com esse homem de Deus, e quem sabe você vai, se conhece a sua biografia, vai saber do que eu estou falando. Ele é um advogado, viu, Dr. Natan? Um advogado aqui, ele viu nas informações dos textos jurídicos, como base, né, como sustentação, ele viu trechos da Bíblia. E ele começou a ficar interessado naquilo, como um pesquisador que era, como alguém que gostaria de ir mais a fundo, né, das informações. Ele foi procurar o que era aqueles textos e ele começou a se envolver mais com a leitura do texto sagrado, com a leitura da palavra de Deus. E aí ele começa a entrar em parafuso e descobre que ele precisa de uma decisão ao lado de Deus. Ele precisa tomar uma decisão. Mas como ele era um advogado, ele fica constrangido em fazer isso em público. E ele faz o quê? Ele fala, eu vou dar meu jeito. E ele vai até uma floresta. E lá nessa floresta ele começa a clamar ao Senhor, falar com Deus, pedir que Deus se revele a ele. E lá nesta floresta ele é visitado pelo Senhor. Ele é visitado pela ação do Espírito Santo de Deus e de maneira sobrenatural, avassaladora, o Espírito Santo o batiza, e ele chama isso de um batismo de amor. Este homem diz assim na sua biografia: parecia que ondas de amor líquido rolando sobre mim, ondas atrás de ondas, de modos que eu quase chorei de alegria o tempo todo, como se o próprio Cristo abraçasse com seu amor pessoal. E não bastando, ele diz também, tive que pedir a Deus que parasse, pois eu sentia que não suportaria tanta glória e continuaria vivo. Logo depois dessa experiência de conversão genuína, este homem sai daquele local, ele vai até o seu escritório de advocacia, encontra ali o seu colega advogado, e diz, eu convidei a Jesus para reinar na minha vida, e aqui jamais sem vergonha, ele começa a expressar a sua fé. O texto diz que ele estava num campo, indo até a sua casa, e quando ele está indo, ele encontra com o seu pai, e ele olha para o seu pai e diz assim, pai, eu nunca ouvi uma oração sua. E o pai constrangido, de fato, visivelmente constrangido, lembra-se que não foi uma referência espiritual à sua família. E nenhum da sua casa ainda era convertido, mas por conta dessa experiência genuína, por conta dessa ação do Espírito sobre a sua vida, glória a Deus, por conta dessa situação, queridos irmãos, ele entrega a sua família ao Senhor e praticamente todos da sua casa convertem-se ao Evangelho de Jesus. Mas não para por aí. Logo depois deste momento, Deus o chama como um pregador, sem formação teológica, mas usando princípios do direito de interpretação, mas também a unção do Espírito Santo de Deus para pregar. Nós estamos falando de Charles Finney, o pai do segundo avivamento. Como nós estamos falando de avivamento, de ação do Espírito Santo, o desejo do nosso coração foi ouvir o que Deus fez através desses homens. Então, semana passada, nós falamos sobre Billy Graham, esse grande pregador que alcançou milhões de pessoas, e até os dias de hoje, os efeitos da ação de Billy Graham continuam ainda alcançando vidas. Muitos pregadores dos dias de hoje continuam sobre a unção do que Deus usou a vida de Billy Graham para fazer. Mas nós estamos aqui para falar dos heróis da fé, né? Não é esse o objetivo. E eu disse semana passada, tenho certeza que tanto Billy Graham quanto Finney, se soubessem que eu estou citando o nome deles aqui para introduzir o sermão, certamente me dariam uma grande chamada de atenção. Falou, não se faz isso, você foi chamado para pregar a palavra de Deus, você foi chamado para pregar o Evangelho, não falar de biografia, de avivalistas. E é por isso que eu posso falar
do nome deles, porque eles não carregavam glória alguma da mensagem que eles trouxeram. E todo o fundamento das suas mensagens vieram das Escrituras Sagradas. Então, nós vamos falar da palavra de Deus também. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em Romanos 5, verso 1. Amém? Está sendo projetado aqui também, diz assim, Almeida século 21, diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai eterno, nós louvamos ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós declaramos a Deus que também, pela fé, cremos na tua ação, cremos no teu cuidado. E agora, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que, assim como tocou profundamente a vida de Charles Finney, como tocou a vida de também Billy Graham, esse grande pregador, dentre outros homens e mulheres, tanto na sua palavra quanto na história da tua igreja, que o Senhor ministre ao nosso coração com o mesmo espírito, mas também tratando nossa personalidade, para que ela esteja consagrada em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse foi o texto que tocou o seu coração enquanto ele estava naquela floresta. Foi recordar dessa porção das Escrituras que encheu o seu coração. Lembrando a teologia também que foi alvo da conversão de Lutero. Justificados pelo quê? Pelas obras? Não, mediante a fé. A paz com Deus vem através da salvação que é em Cristo. E havia alguns pilares na fé de Finney, que são pilares na nossa fé nos dias de hoje e que vale a pena recordarmos constantemente quando estamos na busca por um avivamento em nossas casas, em nossos corações, em nossa igreja. Então, o primeiro deles, meus queridos irmãos, acabamos de ler, que é a justificação pela fé. É o primeiro ponto, acabamos de ler o texto. Então, a conversão pessoal, a compreensão que essa salvação vem pela fé, e não por obras, e não por sentimentos emocionais, mas por uma entrega. Este é o primeiro ponto. Você já entregou sua vida ao Senhor? Dentre outros pontos aqui também, que eu quero passar com você aqui, são 7 pontos que ele trabalhava nas suas mensagens. Então, o primeiro deles é esse, está relacionado à salvação, à confissão de Cristo como Senhor. Mas quais foram os elementos que sustentavam? O primeiro deles é a convicção do pecado. Finney enfatizava a importância de sermos convictos de que somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. João 16, verso 8, nos diz: e quando ele vier, mostrará ao povo do mundo que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e do que como Deus julga. Convicção do pecado, o Espírito que convence. Para que haja um avivamento, é preciso ter consciência daquele que não conhece a Cristo para ser convertido, e do crente também, que ele continua na condição de pecador. Neste caso, com o Espírito Santo habitando o seu coração, com a vida eterna garantida, mas ainda suscetível a falhas. E ele também precisa confessar pecados diante do Senhor. A necessidade não apenas de confessar só porque faz parte da liturgia do culto, não. Mas porque ele sabe que ele precisa de arrependimento dos atos que o afastam de Deus. Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas, mas agora Ele manda que em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. A necessidade do arrependimento genuíno.
Uma fé ativa e salvadora. Já estamos no terceiro ponto. Primeiro, convicção do pecado. Segundo, a necessidade de arrependimento. Terceiro, fé ativa e salvadora. Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Atos 16:31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Outro pilar, então, fé ativa e salvadora. Esta fé que age. Quarto ponto, novo nascimento. Olha o que ele diz. Jesus respondeu, João 3:5. Eu afirmo ao Senhor, isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. Uma sequência, crer pela fé, confessar pecados diante do Senhor, crer que Cristo nos salva e crer no novo nascimento, pilares da caminhada desse homem. E então, a pergunta, nesta primeira fase, que está vinculada com salvação, como é que está a sua vida? Se hoje Cristo te der a notícia, seus dias aqui na terra acabaram, e o seu coraçãozinho parar de bater, quem sabe agora na ida para sua casa, ou ainda aqui nesse culto, você tem convicção que você estará com o Senhor? Eu estou aqui na igreja hoje. Não é isso, não é isso. É uma convicção que nos acompanha em qualquer lugar, aonde estivermos. Você já tem a certeza da sua salvação, você já consagrou sua vida a Cristo. Essa é a decisão mais séria de todas que você pode tomar. Confessar Jesus como Senhor, arrepender-se do seu pecado e dizer, Senhor, está aqui a minha vida, as rédeas dos meus caminhos estão em tuas mãos. Entregar a vida ao Senhor. Já ouço muitas vezes, talvez você já tenha escutado, pregadores como o pastor Amós e demais irmãos aqui, conselheiros, evangelistas, já ouviram. Olha, não, muito boa a tua mensagem, viu? Mas, no momento certo Deus vai agir, né? No momento certo, Deus... Já para te desconversar, né? Já está querendo te tesourar ali. No momento certo, tudo se encaixa, né, irmão? Aí me veio aqui o texto da palavra de Deus em Hebreus, né, capítulo 3. Hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais vosso coração. O tempo é hoje. O tempo é agora, o tempo é o momento que nós ouvimos. O texto de Hebreus 3:13 diz assim, antes exortem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje. Este é o momento, não é para deixar para depois, a decisão é agora. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, como Charles Finney ficou preocupado, meu Deus, e foi orar lá no meio do mato. E lá Deus o encontra de qualquer forma. Mas assuma, coloque a sua fé como prioridade. Ele deixou de ser advogado e passou a ser um pregador do Evangelho, um evangelista, um ministro da mensagem de Deus. E Deus usou a sua vida de maneira poderosa. Se prepare, porque pode ser que nesta sua caminhada, Deus mude completamente o seu destino. Mude completamente a sua profissão, mude completamente o que você faz hoje. Talvez Deus use o que você já faz e use para o louvor da sua glória, mas pode ser que Deus te dê uma notícia, deixe tudo isso e venha me servir. Ele é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, e Ele pode fazer isso e chamar você para um novo caminho. Mas qual era a outra tônica bíblica que Finney trazia? Santidade como estilo de vida. Olha lá, 1 Pedro 1:15. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus o chamou, Ele é santo. Outro, oração como fundamento. Ponto 6, oração como fundamento do avivamento. Lucas 18:1. Jesus contou aos discípulos essa parábola, ensinando que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. Oração era outra tônica. Tiago 5,16, a oração de uma pessoa obediente, a oração do justo, né, tem muito poder. Algumas versões também trazem, né, que a oração do justo, ela é uma oração que tem um acesso particular ao trono da graça de Deus. Mas
Entenda isso. Não é porque a oração dele transforma os propósitos de Deus. A oração do justo, ela se adequa aos propósitos de Deus. Essa é a diferença e essa é a bênção. Ele ora segundo o desejo do coração do Pai. E por isso as coisas se consolidam, por isso as coisas acontecem. Ele afirmou certa vez, meus queridos irmãos, que quando estamos falando a respeito da oração, era uma das urgentes missões da Igreja do Senhor. Uma outra tônica, e a última, a sétima, é sobre o serviço. Responsabilidade pessoal de evangelizar. Responsabilidade pessoal de falar do amor do Senhor para aqueles que ainda não o conhecem. 1 Coríntios 9:16. Eu não tenho nenhum motivo para me orgulhar por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, essa é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Marcos 16:15. Então Jesus lhes disse: vão pelo mundo e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Então, meus irmãos, de certa forma, nesses 7 princípios, nós vemos um critério inicial vinculado com a salvação e tudo que envolve a salvação da nossa alma. Crer, confessar, consagrar ao Senhor. Segundo ponto que ele traz aqui está vinculado a um ato de testemunho. Ele, como Billy Graham, teve uma vida ilibada, meus irmãos. Uma vida de um testemunho sólido. Tudo bem que ele casou 3 vezes, né? Porque as esposas anteriores faleceram. Não vai julgando ele não aqui, tá? As esposas faleceram e ele casou pela 3ª vez e teve vários filhos. E, além do testemunho, serviço. Serviço ao Senhor. Nós estamos ali concluindo a cozinha. E uma pecinha, né, de 8 por 2 e pouco. E como dá trabalho, né? Como dá trabalho. Mas está ficando bonito ali, né? A porta de vidro ali, pode olhar depois. Aí o propósito é depois fazer a área social aqui também, onde está a churrasqueira. Demolir ali, fazer um trem bem bacana aqui para glorificar o Senhor e para a nossa comunhão. Mas, irmãos, dá trabalho isso. Mas ao chegar diante do Senhor, o Senhor não vai perguntar ao irmão Paulo: e aí, o balcão ficou bem feito, Paulo? Né? Não. Ficou bem colocado aí, Odemilton? O forro ficou legal? Né? Irmã Patrícia, a ata ficou bem redigida? Você olhou lá? Tal? Não vão ser essas coisas que o Senhor vai perguntar para nós, irmãos. A pergunta que Ele vai fazer é: como é que foi o seu testemunho aos seus filhos do Evangelho dentro da sua casa? Os seus colegas de trabalho têm plena convicção de que um homem e uma mulher de Deus estão ali, ao lado deles? E mais, não só que eles saibam que você professa a fé, mas que você vive a fé, a partir da forma que você responde diante das adversidades da vida. Frutos para Deus são vidas. Servir ao Senhor e frutificar para Ele está vinculado com o ato de exaltar ao Senhor e coletar, angariar, fazer amizades no reino, anunciando o Evangelho. Você pode não ter o dom que o pastor Amós tem, que é o evangelista nato, né? Alguns homens têm esse dom especial de Deus, que vai vender um seguro de vida e já fornece junto da vida eterna, né, pastor Amós? Quantos, né? Vai comprar um móvel lá com o vendedor e o moço vai comprar um móvel com ele, sai com o móvel e com Jesus no coração, né? Quantos testemunhos? Talvez não seja o seu caso, mas irmão, irmã, em nome de Jesus, além de anunciar, o seu testemunho fala alto. Entenda uma coisa: o seu testemunho ele não substitui a pregação do Evangelho, tá? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muito bonitinho lá no Facebook. Ai, pregue, se necessário, use palavras. Ou não, mais moderninho, né? Irmãos, não. Evangelho é palavra. Quando você e eu lemos Romanos 10, 9 e 10, que fala:
que nós devemos crer no coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação, a gente imagina, né, assim, Senhor, eu quero aqui tomar uma decisão ao teu lado, que o Senhor seja meu rei, meu Senhor, meu Salvador. Confessei, eu estou salvo, amém? Mais ou menos. Não é isso que o texto diz. O texto está nos dizendo que a partir do momento que você confessou a Cristo pela primeira vez na sua vida, você assumiu um compromisso com o Senhor, e você tem agora um sobrenome, cristão. Então, confessar a Jesus não é um ato isolado. Confessar a Jesus é algo que começou na sua vida e vai caminhar com você até o momento que o teu coração parar de bater ou que Jesus Cristo venha a essa terra. Confissão é a todo momento, enquanto encontro os meus filhos, minha esposa. Confissão é o momento que eu encontro meu colega de trabalho. Confissão é quando me dão o troco errado e a maneira que eu reajo. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador é como eu me porto diante do celular, diante do meu tablet, diante do meu computador. Isso é confessar a Jesus como meu Rei e Senhor. E quando você, de fato, passou pelo processo da conversão, mesmo estar no erro, isso vai acontecer. Você compreende, não foi legal, eu não posso ficar assim. Irmão, irmã, você pode me perdoar, eu preciso recomeçar, e eu não posso fazer isso, sem estar em paz com você. Porque é uma vida de confissão. Charles Finney, ele, ao final do seu ministério, foram milhares de pessoas alcançadas. Parece que em torno de 100 mil pessoas. Nesse tempo deste avivamento. E os resultados permaneceram. Quer um exemplo? Você que tomou a sua decisão por Jesus, fique em pé no seu lugar ou levante sua mão. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso no culto? Pode levantar a mão. Foi todos vocês que eu sei. Tá? Essa foi só para a gente interagir. Quem começou isso foi Charles Finney. Ele foi o primeiro a fazer apelo em culto. Não existia, não era dessa forma. Era pregado para que a pessoa tomasse a decisão por Cristo e ela, através dos seus frutos e da sua caminhada, é que provava este caminho. Não o levantar a mão num culto. Charles Finney foi responsável. Charles Finney foi o primeiro a usar as emoções como um elemento da pregação. Ele foi o primeiro a entender um processo maquiavélico do ato de pregar o Evangelho. Meu Deus, como assim? Ele foi considerado um pregador semi-pelagiano. O que isso quer dizer, irmãos? Ele quer dizer que ele cria que o homem ele tinha um nível de responsabilidade na cabeça dele até maior, muitas vezes, que o próprio Senhor no ato da salvação. E isso influenciou muitas igrejas também. E ao final do seu ministério, ele olhando para trás, o número de convertidos que foram alvo do avivamento, que Deus o conduziu, ele disse assim: se eu soubesse que estes cristãos convertidos deste período seriam tão medíocres na sua espiritualidade, eu teria falado mais sobre santidade com eles. Ele também errou. Ele ignorou tudo aquilo que a trajetória da igreja havia construído em teologia e desenvolveu, através do direito, um novo método, uma nova forma. Ele não havia lido nada do que aqueles que o antecederam haviam escrito, nem para fazer um contraponto. E quando leu, questionado, falou: não, eu não concordo com eles e não vou agir assim. Mas ao final do seu ministério, foi como Salomão. Ai, se eu soubesse. Escrevi aqui Eclesiastes, para vocês não fazerem o que eu fiz. Saibam, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Comecem por aqui. Ele fez a mesma coisa em sua biografia, nos dando uma dica do que não fazer. Então, irmãos, a nossa vida, ela, graças a Deus, não é uma novela mexicana, onde o bem e o mal estão claramente estabelecidos. Este homem, até os dias de hoje, mesmo com este ato de os fins justificam os meios, ainda assim, com esta falha teológica, por assim dizer, foi usado para a transformação de muitas vidas. Por isso que eu creio que tanto você quanto eu
podemos ser um instrumento na mão de Deus, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos acidentes, né, da nossa história, e que muitas vezes, inclusive, é o que Deus mais usa para o louvor da sua glória, porque você não se orgulha daquilo, aquilo muitas vezes faz você ser mais dependente de Deus, e aí Deus atua, porque você sabe que não foi você, mas foi o Espírito Santo de Deus agindo ali. Charles Finney disse assim: não ore por um avivamento se você não estiver disposto a ser mudado por ele. Você está vendo alguns banquinhos vagos? De manhã estavam um pouquinho mais preenchidos, porque nós estamos com um público que vem de manhã, outro que vem à noite. Mas talvez você, como eu, seja lembra do rostinho até de irmãos que poderia estar aqui agora. A pergunta que o Senhor faz ao meu coração: você está disposto a ser mudado pelo Evangelho? Você está disposto a entregar a sua trajetória ao Senhor, as suas escolhas ao Senhor, para ver o Deus agindo na sua comunidade de fé, na sua família? Então saiba que a primeira muvuca que Deus vai fazer vai ser no teu coração. E muitas vezes não virá através de um preletor. O caso dele foi lá, no escritório de advocacia, lendo as referências e buscando o texto sagrado. Quantos outros? Foi assim também. Que estavam ouvindo a oração de alguém por avivamento e foram tocados, mas normalmente começou por um. Quem sabe você é essa pessoa? Eu já citei esse exemplo, mas eu quero terminar com isso. O nosso pastor de missões mundiais, temos 2 Calil, né? Um em missões mundiais, e temos o pastor Calil. Eu acho que ele não está na IBB, né? Acho que ele está à frente de uma igreja, né? O pastor Calil de Missões Mundiais, ele, uma ocasião, estava conduzindo uma comunidade, e aí a comunidade tinha lá 30, 40 pessoas. Era um trabalho como missionário da junta. E ele começa a fazer esse trabalho, e ele diz: irmãos, perdão, até o final do ano, nós vamos estar aqui com 100 membros nessa igreja. Em nome de Jesus, creio, amém, glória a Deus, né? E começou a ministrar o culto, passou um mês aproximadamente, com licença. Passou um mês aproximadamente, e nada, né? Tá os 30 lá, orando e tal. A igreja era pequena, uma irmã fala: pastor Calixto, é Calixto ou Calil? É? Calil, né? Pastor Calil, o senhor tem um minutinho? Claro, irmã. Foi até a cozinha com ela. Sabe como é que é, né? Cozinha, ministério infantil, sala de reuniões, gabinete pastoral. Né? Tudo ali. Ela, quem já foi no Monte Castelo, sabe? Agora não mais, agora tem um gabinete lá, mas, enfim, nessa levada. Levou ele até lá. Falou: pastor, o pastor falou que até o final do ano, em nome de Jesus, nós vamos alcançar 100 vidas aqui para o Senhor, amém? Ele falou: amém. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso sem orar, pastor? Oi? Sabe, dá aquela surdez assim, momentânea na gente? Oi? Ele falou: pois é, o senhor falou, e como é que a gente vai fazer isso sem a unção de Deus sobre esse lugar? Eu vi o pastor falar sobre o desafio que nos empolgou, mas não vi o pastor convocar a gente para orar por isso, nos dedicar em oração, porque é Deus quem dá o crescimento à igreja, não é, pastor? Ele: sim, minha irmã, é. Então, quando vamos começar? Ele falou: minha irmã, em primeiro lugar, obrigado. Irmãos, ele é colérico, ele é um homem daqueles que não leva desaforo para casa. O testemunho dele sobre família é tremendo. Ele machucou ferozmente esposa e filhos no seu ministério. Quando eles chegam na fase adulta, ele precisa fazer um processo de tratamento quando os filhos estão indo para outros lugares. Filho enveredou para a drogadição e tudo mais, mas, através do tempo, Deus foi resgatando os corações dele, e o filho dele virou um grande evangelista, a filha dele também, uma serva do Senhor. Então, um homem falho, pecador, como nós também. E ele aquieta o seu coração, entende que a voz é um comando do Espírito de Deus. E ele, naquele momento, irmãos, decide convocar a igreja à oração. Resumindo para vocês, a igreja passou de 100 membros ao final do ano, e aquela igreja se transformou numa agência missionária que encaminhou mais missionários ao campo, escute isso, encaminhou mais missionários ao campo que a junta de missões da cidade, aquela igreja. Mas aonde começou? Irmãos, no processo de humildade de um homem desejar mudar a sua agenda para entender as prioridades de Deus. Aqui que começa o processo. E é isso que nós queremos do Senhor. E Finney nos traz aqui, com todas as suas falhas também, teológicas e tudo mais,
mas nos traz um recado aqui, que nós precisamos sim confessar a Cristo, aquele que ainda não conhece, mas nos arrepender, buscar a santidade a todo preço, irmãos, pagar o preço para sermos homens e mulheres segundo o propósito de Deus e servi-lo, desejar, orar para que vidas se consagrem ao Senhor e se dispor. Se dispor. Ah, mas eu não sou um bom evangelista. Irmãos, tem situações que eu quero aconselhar você, se coloque na berlinda, se coloque na situação de risco. Sabe como? Vai ter um bazar aqui. Que dia que está o nosso bazar mesmo? 2 de julho. Isso. Uhum. Vamos ter o bazar já ouviram falar? Não, vai estender isso. Mas é como tinha uma sopa de pedra, um caos lá do Malazarte. Procure na internet depois, que a pedra é só uma desculpa. O bazar é a desculpa para o evangelismo, né? Na realidade. Vai ter um bazar de R$1 aqui, e meus irmãos, precisa de voluntários. Ah, eu não sou muito bom evangelista, então vem aqui que alguém vai te colocar numa situação onde você vai precisar orar por alguém. Nós vamos começar aqui um projeto de taekwondo. O irmão Valdo, o irmão Rafael vão começar, os tatames já estão sendo avaliados, vamos comprar aí as luvas e os aparadores, né? E crianças de, se eu não me falha a memória, 9 a 17 anos vão estar aqui também. Preciso de gente para monitorar, para cuidar também. Tem o projeto de musicalização infantil, onde você que conhece um pouco de música pode se oferecer também. O irmão Gustavo está aqui com esse desejo de implementar esse projeto da nossa igreja. E chamamos aqui um maestro da Assembleia de Deus, que me deu um branco aqui agora, no nome dele, Eliseu. Esse homem é um homem de Deus, de Deus. Ele falou, eu dou aula para quem tiver base musical, eu dou aula em 10 aulas. Eu vou deixar eles habilitados a lecionar para essas crianças que vão vir, e vamos começar com flauta doce. Precisa de gente disposta a avançar para que o evangelho seja anunciado. Irmãos, tem na nossa igreja um grupo de pessoas que fez uma capacitação para dar primeiros passos. Mas, graças a Deus, tem muitas pessoas passando pelos primeiros passos e a gente não dá conta com a nossa agenda. Então, precisava de gente assim falando, olha, eu quero me dispor a fazer essa classe também, porque eu também quero ajudar a lecionar nessa classe de primeiros passos. Então, se você estava achando difícil uma área para você se encaixar, eu já citei para você algumas aqui, onde você pode se dispor, onde você pode colocar o seu coração e a sua vida diante do Senhor. Mas lembre-se da ordem. Salvação em Cristo, arrependimento, confissão dos seus pecados, busca de santidade e aí servir. Não inverta as coisas. Tem gente que quer servir para ver se alcança a santidade. Não é assim. Salvação é graça. Intimidade com Deus é vida de quarto, vida de leitura da palavra de Deus e vida comunitária. Não tem outro jeito. É desse jeito que Deus pensou. E eu quero orar com você, que talvez esteja ainda dando desculpas, mas está querendo se dispor. Que, em nome de Jesus, nós possamos orar e consagrar as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus. Então, feche seus olhos. Você que está assumindo esse compromisso. E eu quero abrir até, quem sabe não aqui, mas na igreja que você está frequentando, na igreja que você serve. Você está se dispondo diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, diante da ação do Espírito Santo de Deus, diante do Pai amoroso, nosso Deus, dizendo assim, Senhor, eu estou meio esfriado, eu estou meio, Senhor, aqui, morno na minha caminhada, mas o que o Senhor fez na vida de Charles Finney tocou meu coração. O texto que o preletor falou nessa noite da palavra do Senhor que desafiou o meu coração. Os desafios trazidos para a Igreja Batista Jardim Maracanã tocaram meu coração. E eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Eu não sei em qual dessas áreas eu vou poder me encaixar, mas eu já quero me dispor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o desejo do seu coração? Fique em pé no seu lugar. Se você está dispondo a sua vida ao Senhor para buscar a área que o Senhor vai te usar para frutificar para o louvor da sua glória. Aleluia, irmão. Glória a Deus, igreja. Você não está diante do púlpito da igreja do Jardim Maracanã. Você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Coloque sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero ver essa criançada aqui, Pai, nesse taekwondo. Eu quero ser bênção na vida deles. Quero servir um lanchinho, quero perguntar como é que está a família, e quero falar do teu amor para eles. Deus, naquele bazar ali, aquele povo só pensando em roupa, eu quero mostrar para eles que existe uma coisa mais importante, que é Jesus. E que Ele me salvou. E eu quero que essa alegria da salvação seja manifesta através das minhas mãos. Deus, eu quero ministrar isso tudo para aqueles que tomaram uma decisão por Cristo. Eu quero aprender sobre isso, Pai. Quero fazer, quero replicar, em nome de Jesus. Ah, Senhor, Deus está falando com você, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Não vamos nos demorar. Nós vamos orar ao Senhor. Talvez você nunca tenha tomado uma decisão por Cristo, mas saiba que essa é a mensagem mais importante da história. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e que mediante a fé e arrependimento dos seus pecados e da confissão do Senhor como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no teu coração e você recebe pela fé e arrependimento a vida eterna. Você já fez essa oração, convidando Jesus para ser Rei e Senhor da sua vida? Se não fez também, fique em pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida também, em nome de Jesus. Alguém nesta condição, o Espírito Santo de Deus está tocando, fique em pé no seu lugar, se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração. Então nós vamos orar, em nome de Jesus. Pai eterno, obrigado por estas vidas consagradas em tuas mãos. Cada um deles é precioso para o Senhor. Pai eterno, além do privilégio da salvação, o Senhor deu a estes uma comissão. O Senhor já não os trata como funcionários de uma empresa, mas os trata, Deus, como filhos e como espécie de sócios naquilo que o Senhor está fazendo aqui na face da terra. E estes filhos estão assumindo um compromisso com o Senhor. Eu quero ser esse agente, e o Senhor há de usá-los para o louvor da tua glória. E como diz o meu querido amigo e pastor Amós, não só para a tua glória, que já seria suficiente, mas o Senhor vai usar também, dando alegria no coração de cada um deles, como nós temos alegria também de te servir, de te honrar. Oh Deus, obrigado pela tua visitação, obrigado pela ação do teu Espírito em nossas vidas neste lugar, que em nome de Jesus, a Igreja Batista Jardim Maracanã, as nossas igrejas irmãs, sejam cada vez mais visitadas pela unção do teu Santo Espírito, e que possamos fazer a tua obra a ponto do Senhor olhar para nós e dizer: os meus filhos amados em quem tenho alegria. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos queridos, homens e mulheres consagradas do Senhor. Vamos então à continuidade do culto?